80? Não, de 75. De 75? É, de 75. O último censo foi 80, antes de... Geral, demográfico. Perfeito. Mas o agropecuário foi desculpa, de 75. 75. Bem, então, até hoje o INCRA usa os dados de 75, que é um absurdo. Então, daí porque o presidente Lula se comprometeu conosco. Isso é uma questão de lei, precisa ser atualizado a cada 5 anos. Mas a bancada ruralista, né, trava, porque não quer. Inclusive o ministro da Agricultura, ele é um dos responsáveis, viu, o senhor Stefanes? Ele reclamou com o Lula, ele não quer assinar a portaria porque vai perder as eleições no Paraná, vai perder igual. Porque um ministro que se comporta dessa maneira não merece ser reeleito deputado federal. Stedley, o senhor elencou aí argumentos que me parecem muito defensáveis, ou seja, que a terra tem que cumprir uma função social, que a propriedade que tem que ser desapropriada, ela tem que se mostrar improdutiva. Mas nós temos visto... Tudo isso está na lei. Está na lei. Mas nós temos visto recentemente, ao longo da história do MST, há invasões violentas, há invasões a propriedades produtivas. Recentemente houve no interior de São Paulo a invasão de uma fazenda do grupo Cutrale, em que o MST passou trator por cima dos laranjais. Ou seja, isso daí não está errado. O MST não está desrespeitando a democracia, porque numa democracia todo mundo tem que cumprir a lei. Quando o senhor fala, olha, função social e improdutiva, eu acho que são muito defensáveis os argumentos para defender a reforma agrária. Ora, quando o MST faz isso, ele não assusta, ele não radicaliza, ele não perde apoio na sociedade, Stedley. Não está errado. Vamos por partes. Vamos lá. Pergunta. Primeiro, não é política do movimento fazer qualquer ato de violência. E a história dos 25 anos prova que a política geral do movimento é contra a violência. Nós é que sofremos a violência dos grandes proprietários e dos seus pistoleiros. Bem, mas nós reconhecemos que é da vida, é da psicologia social. Às vezes, num conflito de terra lá numa ocupação, o cara perde a cabeça e comete uma besteira. Bem, mas essa não é a linha do movimento. Tanto é que nós só pagamos o pato. Nesses 20 anos da democratização já foram assassinados 1.600 trabalhadores em todo o Brasil. Né? Bem, segunda coisa... Eu tenho dados de que sem terras também mataram trabalhadores rurais também. Como não é a nossa política e nós condenamos. Se fosse a nossa política estimular a violência, esse país já tinha pegado fogo. Mas o senhor, eu já vi algumas vezes, o senhor faz alguns discursos bem inflamados. O senhor já foi acusado de incitar a violência, porque você é uma pessoa articulada, discursa bem e manda a ficha ali. É porque você é muito jovem e não viu os discursos do Lula nas Assembleias dos Metalúrgicos. Não, mas eu pesquisei bastante, eu conheço. Toda ação de massa, claro que impõe uma técnica de eloquência necessária. Volta ao tema. Vamos lá. Nos últimos anos, o que vem acontecendo com a agricultura? A agricultura brasileira vem sendo depredada pelo capital internacional, chamado agronegócio, que controla a nossa produção. Mas esse é outro capítulo que vamos entrar depois no agronegócio, que eu acho que é importante a gente abordar. Mas vamos lá. Agora o caso da Cutrale. Você disse bem, todos têm que respeitar a lei. E por que a Cutrale, sabendo que a área é da União, não só não é terra... Mas aquilo não está em discussão judicial? Está em discussão judicial justamente porque a União está reivindicando e comprovou na justiça que é dela. No caso... É área grilada. É área grilada. Nesse caso é ainda mais sui generis pelo seguinte, que é o chamado grilo de Monções, aí nessa região de Aras, Bauru. Por quê? Porque no início do século, nem sequer era área pública, era área normal. Aí a União quis fazer um projeto de colonização para japonês. Aí comprou a área e está registrada. Depois o projeto não deu certo com a migração e as terras foram ficando lá. Aí grandes empresas se apropriaram indevidamente. Então o INCRA agora, agora no governo Lula, está tentando recuperar, porque antes todo mundo, como é tudo grandes empresas, tipo a Cutrale, né? Agora, no caso da Cutrale, qual é o problema maior? Que faz só 5... Mas ali não aconteceu um crime, Stedley? Espera aí. Faz só 5 anos que ela está lá. Ou seja, quando ela comprou do grileiro, ela sabia que não ia ter escritura, que aquela terra é da União. Tanto é que na região,
O INCRA já recuperou 20 mil hectares. Mas acho que a Cutralha alega que agiu de boa fé. Não, esses são picaretas e todo mundo sabe na região de Araraquara que Mas eles é um são... grupo respeitado? Respeitado coisa nenhuma, nem a Veja respeita eles. É um grande grupo de grande grupo não significa que seja respeitado. A fábrica deles lá em Araraquara, que é a maior fábrica, vive emitindo gás poluente e todo mundo tapa os olhos. E pergunta para a população de Araraquara se eles gostam da fumaça branca lá. Que sai lá. Que sai de lá. Perfeito. Agora, o que eu quero dizer? Vamos. Para você não dizer que eu estou fugindo da questão. Evidentemente que nós cometemos um erro de ter derrubado aquelas laranjas. Nós poderíamos ter feito, se tivesse um pouquinho mais de clareza política, plantado feijão nas linhas e a população. Mas, em cima do nosso erro de derrubar as laranjas, a imprensa e sobretudo a Globo se aproveitou daquilo e utilizando as técnicas de Goebbels. Aqui no Brasil eu estou convencido, a Globo é o principal discípula do Goebbels, que ela pega uma mentira, repete até que as pessoas acham que é verdade. Então, ela transformou a derrubada de 240 pés de laranja, que nós reconhecemos que foi um erro, mas transformou como se fosse o final do mundo. E por que a Globo... Não acha, e não é uma procuração para defender a TV Globo, mas a imprensa no caso. A imprensa ali, Stedley, ela relatou o fato que aconteceu. Eu acho que não é uma visão autoritária sua. Queria que a imprensa retratasse como aquele episódio. Ela relatou como? Relatou às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, durante uma semana inteira aquelas imagens. Olha o vandalismo, olha o vandalismo. Por que ele não deu uma notícia simples? E pergunto, por que eles não adotaram a mesma política quando a Cutrale, por seus métodos truculentos de impor o preço da laranja, levou aqui nos últimos 10 anos milhares de pequenos e médios agricultores de São Paulo tiveram que destruir os seus laranjais porque dava prejuízo. Nos últimos 10 anos... Diga, por favor. É importante quem está em casa saber. Os pequenos e médios agricultores tiveram que destruir 280 mil hectares de laranja em São Paulo. Para melhorar o preço da laranja. E a Globo não falou nada. Stedley, me dá um minutinho que nós já estouramos o tempo aqui no bloco e a notícia volta já já com João Pedro Stedley.